aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu decidi aqui fazer um aulão prático, tá, sobre formação de preço de venda, porque eu tenho visto que muitos empresários têm grande dificuldade em entender esse conceito que tem por trás e aí formar o preço correto para vender o seu produto ou o seu serviço, tá? Então, eu queria passar aqui para vocês, né, qual é o conceito que tem por trás, para que vocês entendam, tá, de uma vez por todas, né, como formar o preço de venda adequado para o seu produto, tá? O que que ele tem que conter dentro dele, o que que ele tem que pagar, o que que vocês têm que considerar. Eu vejo muitos vídeos aí falando sobre markup, aplica o markup de 1,5, de 2 sobre o seu custo, mas sem um racional claro por trás. Eu acho que depende muito do business, depende do que você tem também de despesa fixa, né, para poder cobrir, né, após a sua margem bruta, tá? Então eu acho que vai muito mais além que isso. Ah, Alexandre, mas meu concorrente vende a R$ 100, eu não posso ultrapassar isso. Então não adianta nada eu fazer todo esse cálculo e chegar num preço acima disso. Tá bom, então você não lança o seu produto, porque você lançar um produto onde você vai pagar, praticar um preço que você vai ter que pagar para vender, né? Então você vai tomar a decisão de não lançar esse produto, tá? Então, a formação de preço ela é essencial para ver se você vai lançar seu produto ou não, para ver se aquele projeto vai adiante ou não. Tá bom, pessoal? Então, vou dividir aqui a minha tela com vocês e a gente vai construir juntos, então, todos esses conceitos que a gente tem que a gente tem por trás da formação de preço, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o seu preço ele tem que obrigatoriamente pagar o custo da sua mercadoria, né? Então você compra aquela mercadoria ou você fabrica aquele produto, né? Ou você vai prestar o serviço e aí seu custo vai ser o seu homem-hora ou o homem-hora de algum consultor que você vai subalocar, tá? Então, primeiro ponto é o preço ele tem que ser acima do meu custo para ele poder pagar aquela mercadoria que eu produzi ou aquela mercadoria que eu comprei, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que considerar é custo do produto, tá? Vamos assumir que nesse caso aqui o nosso produto vai custar R$ 20, né? Então fiz aquela aquisição, eu produzi e o custo final do meu produto é R$ 20, tá? Segunda coisa, pessoal, que tem que estar por dentro do seu preço são os impostos incidentes sobre as vendas, né? Então, sobre aquele preço que você vai praticar, você vai ter que pagar imposto para o governo, tá? Então, normalmente, vamos assumir aqui que seja a venda de um produto, né? Então, normalmente você tem ICMS, você tem PIS e você tem a COFINS, tá? Então, normalmente esses impostos são os impostos sobre as vendas, né? Aí vocês vão dizer, Alexandre, mas e o IPI e o ST, que é a substituição tributária? Eles são off-price, eles entram depois do seu preço, tá? Então, eles não são considerados para você formar o seu preço de venda, tá? Então, vamos dizer que sobre o seu preço, você vai pagar 18% de CMS, 0,65 vai de PIS e 3% de COFINS, tá? Então, sobre o seu preço, você vai ter uma carga tributária de 21,65%. Então, aqui agora você já tem dois elementos, né? Você já tem o primeiro elemento, que é o custo do seu produto, né? E você já tem o segundo elemento, que é o quê? Os impostos incidentes sobre a sua venda, ou seja, sobre o preço do seu produto, tá? Bom, mais uma variável. Vamos aqui dizer que ao vender o seu produto, você vai ter que pagar frete para levar até o seu cliente, né? E vamos dizer que o custo desse frete vai ser 2% da tua venda, tá? Então, outro custo variável, outra despesa variável que você vai ter que pagar sobre o preço do seu produto. E vamos dizer que, né, você tem uma equipe comercial que venda, que visite os clientes para vender esse produto e ela tem uma comissão a receber sobre essa venda. Então, outro ponto que tem que estar sobre, né, dentro do teu preço é a comissão sobre vendas, né? Vamos dizer que essa comissão é 5%, tá? Então, pessoal, aqui o que que você já tem, né? Você já tem, além do custo,
três variáveis que tem que obrigatoriamente, né, que a gente chama de despesas variáveis, tem que estar dentro do teu preço, ou seja, o teu preço tem que pagar essas despesas, tá? Então aqui você já tem percentualmente falando sobre o seu preço, tá? 28,65%, tá? Então, 28,65% do seu preço de venda, você vai ter que pagar ou em impostos, ou em fretes, ou em comissão, tá? Bom, até aqui é 0 a 0, né, pessoal? Se eu só considerar isso aqui para formar o meu preço, né, eu vou estar o quê? Vou estar vendendo algo que eu já estou desembolsando. Então, o que vai sobrar para mim, né? Então, o que eu digo que tem que sobrar para mim é a margem bruta, né? Então, eu tenho que ter uma margem bruta suficiente, né, para compensar também não só esse custo e essas despesas variáveis, mas as minhas despesas fixas também, né? Então vamos lá, eu vou ter despesa administrativa, eu vou ter, sei lá, despesa com P&D, despesa regulatória, vou ter despesa de marketing, despesa comercial, né? Tenho viagens, né? Tenho inteligência de mercado, tenho área médica, ou seja, eu tenho outras despesas que eu preciso também pagar. E além de pagar essas despesas, poxa, eu estou fazendo um negócio para eu ter lucro. Então, eu quero também, né, colocar dinheiro no meu bolso. Então, a minha margem bruta, ela tem que pagar todo o restante das despesas fixas, vamos chamar aqui de despesas fixas, né? E tem que me dar também lucro, né, para eu botar também dinheiro no bolso, né? Ninguém trabalha de graça. Então, todo negócio que você empreende é para você, no final, ter lucro, certo? Então, essa minha margem bruta, eu tenho que fazer um exercício para definir quanto tem que ser ela para eu poder pagar as despesas fixas e também ter lucro. Vamos dizer que nesse exercício aqui, a minha margem bruta precisa ser de 50%, tá? Então, eu preciso de uma margem bruta de 50% para poder, então, compensar todos os esforços que eu tenho que fazer para vender esse produto e manter a minha empresa e remunerar os acionistas. Tá bom, pessoal? Então, eu chego à conclusão que, além do valor do meu custo, eu tenho que ter também 78,65% dentro do meu preço para eu poder, então, poder pagar os restantes das despesas e remunerar os acionistas com o lucro da companhia, tá? Então, como é que eu vou formar o meu preço, pessoal? Aí eu chego, então, no meu markup, e aí eu posso ter um markup multiplicador e um markup divisor, pouco importa. O que importa é se eu estou considerando todos esses conceitos dentro do meu preço de venda, tá? Então, como é que eu vou chegar? Eu vou pegar o primeira coisa que eu vou fazer é, se eu quero que 78,65 esteja por dentro do preço, eu tenho que pegar 100%, né? Então, o meu preço é 100%, eu tenho que, então, diminuir 100%, que é 1, né? Do que eu quero que esteja por dentro do preço. Então, eu preciso, né, chegar e nesse valor aqui de 21,35%, que é 100%, que é meu preço, menos os 78,65, né? Então, eu vou pegar o meu custo, tá? Deixa eu colocar aqui, preço de venda, tá? Eu vou pegar, então, o meu custo e vou dividir por 21,35%. Isso daqui, essa operação matemática, eu estou garantindo que, além do meu custo, eu tenho aqui por dentro do preço todos os 78,65%, né, necessários para pagarem tanto as despesas variáveis como também as despesas fixas da minha empresa. Tá? Então, o meu preço de venda é 93,68, ou seja, eu preciso vender o meu produto por 93,68%. Poxa, Alexandre, mas lá no início eu disse que o meu concorrente vendia a 100. Ótimo, né? Então, se você for praticar o mesmo valor que o seu concorrente, vou colocar aqui concorrente, né? Ótimo, você está então botando mais margem bruta dentro do seu bolso, tá? Ou
você vai ganhar mercado praticando um preço abaixo do seu concorrente. Então, essa é uma outra análise que você tem que fazer. A gente pode fazer um outro vídeo mais adiante para ver se realmente você vai ter competitividade no mercado. Mas a formação de preço, pessoal, todos esses conceitos são importantíssimos para que então você realmente tenha certeza que está cobrindo tudo. Tá? E aí você pode chegar no teu markup. Poxa, Alexandre, então o meu markup, né? Aqui qual é? Nossa, meti um H aqui, peraí. O meu markup aqui, então, vai ser igual a 93,8 divididos por 20, né? Pô, legal, é 4,68. Agora sim, você tem um markup que você pode aplicar em outros produtos similares. Você não precisa fazer todo esse cálculo de novo, porque você já tem uma base aqui, né? Então, outros produtos similares que você for lançar na sua empresa, ok, você vai ter lá seu custo, você rapidamente multiplica por 4,68 para saber se o teu preço vale ou não vale a pena, tá? E aí, então, a gente pode fazer aqui uma continha de chegada, né? Então, vamos lá. 18% do meu preço é 16,86. 0,65 do meu preço é 0,61 centavos e 3% do meu preço é 2,81. Né? Então, aqui, pessoal, eu já tenho outro conceito que eu posso chamar de venda líquida. Né? Então, a minha venda líquida, ela vai ser o quê? Ela vai ser o meu preço bruto menos os impostos. Tá? Então, eu já tenho aqui a minha venda líquida, que é de R$ 73,40. Tá? Além disso, pessoal, eu decidi então incluir frete e comissão sobre vendas. Né? Então eu posso simplesmente colocar aqui para achar minha margem variável, ou eu vou chegar aqui e posso chamar, né, de margem bruta. Tá? E dentro dessa margem bruta, eu incluo então o frete e comissão sobre vendas só para fazer a conta de chegada. Tá? Deixa eu calcular primeiro aqui. Então, eu vou pagar frete sobre vendas num valor de 1,87, vou aqui então pagar a minha comissão sobre vendas de 4,68. Então, todas essas despesas aqui, que eu chamo de despesas variáveis, né, vão então somar R$ 26,84, tá? Então vamos lá, pessoal, só para vocês entenderem e verem a conta de chegada que a gente pode fazer aqui. Então, será que esse 50% realmente, se eu aplicar sobre 93, vai me dar isso daqui, os 93 menos todas essas despesas aqui? Então, essa é uma conta de chegada que vocês podem fazer para poder ver se está correto. Né? Então, 50% dá 46,84. Tá? Então, eu estou dizendo que R$ 46,84 de 93,68 eles vão sobrar dentro do meu bolso. Vamos ver se isso é uma verdade? Então, vamos chegar aqui e vamos chamar de cheque. Né? Então, meu cheque vai ser meu preço de venda menos o meu custo, menos ICMS, menos PIS, menos COFINS, menos frete, menos comissão de vendas, tá? Olha, exatamente os mesmos R$ 46,84, tá? E aí, se eu divido isso daqui pelo meu preço de venda, eu tenho os meus 50% de margem que eu estipulei, tá, pessoal? Então, esse é o conceito de formação de preço de venda, tá? Você precisa, além do teu custo, ter as despesas variáveis e, além disso, você ter uma margem mínima para que você, então, pague suas despesas fixas e também sobre lucro, né? Que você também remunere os acionistas. Tá bom, pessoal? Então, quem quiser, eu tenho aqui algumas planilhas, tá? Eu posso disponibilizar para vocês, tá? De maneira gratuita. Deixa o comentário aqui no vídeo, né? Com um e-mail ou me mande aqui no inbox que eu envio para vocês aqui algumas planilhas que eu tenho sobre formação de preço para ajudar você, empresário, né? A realmente checar se seu preço está
corretamente aferido, tá, pessoal? E mais uma vez entendam os conceitos, tá? Eles são fundamentais para que você então consiga realmente formar um bom preço e um preço que vá não só pagar suas despesas variáveis, suas despesas fixas, mas também vá te remunerar, ou seja, remunerar o acionista da empresa dando lucro no bottom line. Tá bom, pessoal? Até uma próxima, um abraço e tchau, tchau.